Vamos lá, qual o superchat Live Pix tem aqui? Cara, mandou 100, mano. Ângelo Carvalho mandou R$10. Boa noite, saudações rubro-negras TMJ. Estarei sempre na torcida pelo sucesso de VCS. Ângelo. Valeu, Ângelo. Obrigado, tá, irmão? Tá Você é com a gente. fogo. Jesus te abençoe, Ângelo. Tamo junto. Vê aí, Sancho. Hã? Vê aí, tá no grupo aí. O rei mandou 100, né? Paizão que tem muito. Alex Ribeiro mandou assim. Norton, por isso o cravo te amassou. Aí, olha só, Di, olha o que o rei mandou. Norton, por isso o cravo te amassou nos argumentos. Pesquisa aí, Copa Toyota, Milan tem, Real Madrid tem, São Paulo tem, Boca Juniors tem, Flamengo tem. E Aí, não Di. é mundial. E aí, Norton? Cara, olha só. As pessoas... Olha só. Uma coisa é você falar que tem, e outra coisa é você falar que é mundial. Eu, em nenhum momento, eu falei que as pessoas não têm o título. Ter o título, a pessoa pode ter um título. Mas falar que é mundial não é. Copa Toyota não é mundial. Copa Toyota não é mundial. Não é mundial, né? Não é mundial. Ó, o rei mandou mais um, papo reto. Me chama aí para no resenha pra humilhar o Norton. Todo mundo tem aquele amigo que só fala merda, normal. Quero humilhar ele também. Ai, virou bagunça. Virou bagunça, mano. Na tua cara, sabe? Todo mundo vai querer te humilhar, mano. Todo mundo agora. Ai, virou bagunça, mano. Virou bagunça. Aquele, onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. É, mano, virou bagunça, mano. Virou bagunça agora, mano. Todo mundo quer comer agora. Ele quer botar aqui, ó. Nem o Milan coloca a Copa Toyota como mundial. Nem o Milan coloca. Mas o Milan foi absorvido? Tomar no fundo dele. Ó, o Marco colocou aqui também. Essa Libertadores 2005 já tá parecendo de 81. Agora estão roubando e mentindo na cara dura. Também concordo, Marco. Vamos que vamos, porque tu não mentiu em nada aqui, paizão. Marco, de novo, todo flamenguista fala que o Vasco tem a terceira maior torcida. Eu acredito nisso que ele tá falando também. Vamos... Brasil? Não sei, do Brasil acho que não. Sou o Vasco, o Marco botou aqui, ó, Marco, o próprio Marco. Sou o Vasco. Aqui no interior de Goiás, o Vasco tem torcida demais. Se o Vasco ganhar título grande, vocês vão ver passeata pelo Brasil. Será? Aí vamos ver. Tem que falar do Vasco? A gente tava falando do Vasco? Como é que é? Não deu pra falar de Fluminense, que ele fica igual uma galinha, né? Esperneando. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Aí você levantou a bola, nada a ver. Ó, Não. Ele falou que o Fluminense era a quarta força do Rio. Você não deixou o DJ responder, nem eu responder. Pô, fiquei quieto o tempo todo, pô. Não deixou os outros responder. Você tá na porra desse telefone seu. Não, eu tô lendo o Pix e o Superchat, cavalo. Eu tô lendo aqui. Tô lendo aqui, pô. olhando pra cara dele o tempo todo. E quando eu fui falar, você se interrompeu. Você entra no Eu falei que... festival de pica com... Não, eu fui falar da merda que o Fluminense aí, você ficou afetada. A verdade é essa. Vamos falar do Vasco. Que o Fluminense também não dá views, não. Vamos falar do Vasco, que o Vasco dá views. O Pedrinho tá mostrando o que ele sempre... Ó, os comentaristas da Globo estão falando. O Pedrinho falou que ia fazer isso aí com o Vasco. O Pedrinho botou a cara a tapa, botou o Tangerino pra comer o Clave. Rapaz, depois que o Tangerino empurrou no Clave, o Vasco começou a performar. O cu do Vasco do Cravo era no portal. Será? O cu do Cravo era no portal. Que era o selo da vitória? O Di lacrou o Cravo, irmão. Será que o cu do Crave que tava dando azar pro Vasco? Depois que o Tangerino comeu o Crave... Romperam o lacrezinho dele. Mas sério agora, o Pedrinho, o trabalho que o Pedrinho tá fazendo no Vasco, sem dinheiro fudido, sem dinheiro não, porque o Vasco tem dinheiro, porque se não tivesse dinheiro não tinha uma folha salarial de 17 milhões. Fica uma loucura, né? A folha salarial do Vasco é 17 milhões, é uma loucura. E tá performando do jeito que tava. A melhor coisa que o Pedrinho fez foi trazer o Fernando Diniz com uma mentalidade de vencedor pra dentro do Vasco. A melhor coisa que o Pedrinho podia fazer foi isso aí. E eu acho que eu vi alguém falando que o Pedrinho falou assim, ó, eu vou botar o Diniz dentro do Fluminense, do Vasco. Eu vou botar o Fernando Diniz pra mudar o futebol do Vasco. Falou isso. Eu fico vendo o Vasco, né? Eu torço porque o Vasco seja eliminado do Fluminense. Como eu já falei aqui várias vezes. Não quero que o Vasco ganhe nada. Por quê? Porque o Vasco, ele tem essa ideia de que qualquer coisa que eles façam, eles são os melhores, tem os melhores jogadores, o jogador tem que ir pra seleção. Eu não aguento mais abrir o Twitter e ver negócio de Vasco falando... esse dia eu vi aquele Rambo, né? Aquele Rambo lá do Vasco lá. Ele botou um tweet assim, destruir o Vasco nos últimos 20, 25 anos. Hoje nós temos o mesmo número de Libertadores que Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Aí eu fiquei pensando assim, cara, esse moleque ele é meio maluco, esse cara, né? Os outros falam da gente, mas tem outros aí muito piores. Quem é Vasco na Libertadores? Quem é Vasco internacionalmente falando? Ninguém, né? Nada.
O Vasco é um nada. O Vasco na Libertadores, a única diferença é que o São Caetano deixou o Olímpia virar. A única diferença é essa. Do Vasco pro São Caetano, a única diferença é essa, cara. Infelizmente o Olímpia não conseguiu segurar o placar. Porque senão o Olímpia... O São Caetano não conseguiu segurar o placar. Porque senão o São Caetano tinha o mesmo tamanho do Vasco na Libertadores. O Vasco tem uma semifinal, que foi quando ele disputou a final. Só. É só isso que o Vasco tem na Libertadores. Aí tu vê uns torcedores como esse cara falando uma groselha dessa. Fluminense tem 2 finais. Atlético Mineiro tem 2 finais. Botafogo tem 3 semifinais. Porra, o Vasco tem o quê, irmão? O Vasco tem uma oitava de final. Acho que nem quarta de final o Vasco tem. Não, tem uma contra o Corinthians. O Corinthians foi quarta, né? Só. Foi quarta? Não, foi quarta, né? Foi nem sempre pra falar, caralho, foi. Foi quarta. É só isso que os caras possuem, mano. E fica esse mundo do Vasco aí, que o Vasco é isso, aquilo outro. Então, assim, eu, como torcedor, eu não vejo a hora do Vasco voltar a cair. Eu tô torcendo. Eu sei que hoje, o Vasco, ele performa muito bem. Futebol jogado, o Vasco pode enfrentar qualquer time hoje. Esses que estão na semifinal da Copa do Brasil, por mais que ainda esteja distante, tanto Cruzeiro como Corinthians e Fluminense, o Vasco tem time pra ganhar. Sendo bem realista aqui. E eu acho hoje que é até favorito, com exceção do Cruzeiro. Quanto o Fluminense e quanto o Corinthians, o Vasco hoje é favorito. Mas eu, como torcedor, eu, Sérgio, falando, eu tô torcendo muito contra o Vasco. Eu quero que o Vasco se lasque, que volte a perder, que volte a performar mal, que, se possível, caia pra Série B. Eu quero ver o Vasco voltar a ficar sem água, voltar a ficar com rato, com a Light cortando energia. É isso que eu quero mesmo. Ficar falando que o Vasco tem que torcer. Eu não torço pro Vasco não, gente. Não torço. Não gosto, pô. O torcedor é muito alucinado, é muito lunático. Eles acham que eles são maiores. O que o Vasco é maior que os outros, pô? Aqui do Rio de Janeiro. Só isso. O time ficou 5 ou 6 anos na Série B. 5 ou 6 anos na Série B, pô. Os caras ficaram. Tem mais torcida? Tem mais torcida, isso é fato. Já não é tão grande como era antes, beleza? A torcida do Vasco diminuiu muito. Mas você ainda vê um movimento ali pra manter. Por exemplo, eles ficam falando esse negócio. A torcida do Vasco comparece no estádio. Cara, o estádio dos caras cabe 17 mil pessoas, porra. 17 mil pessoas. Os caras ficam falando isso. Tem jogo que você assiste que você não vê São Januário lotado. Quer dizer, deve ter jogo ali de 10, 11 mil pessoas. E os caras querem ficar metendo essa bronca. Então, eu posso falar por mim. Reconheço o momento do Vasco, é bom. Hoje, pra mim, futebol jogado. Não perde pra nenhum, nem pra Flamengo, pra Palmeiras. Eles jogam bem, de fato. O Diniz deu a identidade pro time. A janela, eu tava vendo um corte lá do Lucas na última resenha aqui, eu concordei com ele. A janela do Vasco, pô, foi boa pra caramba. Os caras acertaram. Foi o inverso do Botafogo. O Botafogo se desfez de Jair, Igor Jesus, desfalcou todo o time e o Vasco repôs o time. Recuperou o Felipe Coutinho. Trouxe aquele Nuno, que é bom de... Aquele Nuno é bom, mano. O cara bom de bola. Andrés Gomes também, moleque. Pô, tirou aquele Hugo Souza lá da zaga, que tava matando. Tirou o João Vitor. O Ryan deu mais, como posso dizer, deu mais confiança pro moleque. O moleque tá jogando bem, tá performando bem. Ele sempre foi bom. Não, ele sempre foi bom. Ele só potencializou o cara. Desequilibrado, né? Diniz precisa de um... Ele só potencializou o cara. O cara já era bom. Então, assim, o Vasco... Hoje assusta ver o Vasco nesse caminho. Por quê? Ano que vem, mano, tava olhando a notícia... A Nike vai patrocinar o Vasco, pô, as camisas. Sim. Nike. Vai. Nike, porra. O Vasco cresceu. O Vasco cresceu muito, cara. O Vasco vende bem. Esse Pedrinho aí, querendo ou não, ele tá fazendo um trabalho maneiro. Então, eu reconheço isso, mas eu, como torcedor, tô torcendo que tudo dê errado, que volte a ser o Vasco que sempre foi. Eu gosto, gente, de ver aquele lance lá do Vasco, o jogador um no outro batendo assim, vai chutar, aí um bate com o outro, cai no chão, a transmissão corta, do nada o Vasco toma mais um gol, lembra aquilo? Lembra aquilo? Eu gosto dessas coisas. Ah, meu irmão, aqui é resenha, aqui é verdade. Não adianta fazer personagem. Eu não torço nada, eu torço mais que se ferre mesmo. Eu quero mais que caia pra Série B que se lasca, pô. Então, assim, tô dando a minha opinião como torcedor. Eu reconheço que vocês estão num bom momento, mas eu vou sempre torcer contra vocês. Minha opinião é essa. Não, e tipo assim, eu vou deixar o Norte falar, mas só pra. A galera do. Não, quer complementar ali. É porque tu já falou, mano. A resenha, complementar a resenha dele. Deixa o Lucas falar. Eu fico vendo, cara, que tipo assim, realmente o torcedor do Vasco, ele é peculiar. Ontem eu tava conversando com o Crave no WhatsApp, ele falou que o Crave, o Vasco é o time que tem mais título no Rio. Então assim, e aí eu ri, eu mandei um áudio pra ele, caralho, cara. É doideira, mano. Não, tô falando sério. Então assim, tu vê que é um torcedor peculiar, que não pode ganhar muita coisa. Não pode. Tipo assim, cara, sabe o que é? O problema do Vasco, o Vasco veio da Europa, cara, de português. O europeu, ele tem um ego muito inflado. Então é isso. Aí os caras vieram de português,
E os caras acham que é europeu. Pá, tem um ego. Cara, vou falar pra você. O Vasco só não desapareceu porque o Casemiro teve ascensão em 2020, pô. O Casemiro que manteve o Vasco vivo. Essa é verdade. O Casemiro teve que fazer uma TV, passar a Globo, comprar os programas da Globo e chegar lá no topo do entretenimento, da televisão e falar que ele é Vasco, pro pessoal conhecer o que é Vasco. Essa é a verdade, sério. Essa é a verdade. Se não Vasco, hoje ele seria esquecido. Outro detalhe que o Vascaíno precisa entender: os marcos negativos do Vasco na história são maiores que os marcos positivos, sabe? Exatamente. Então fala do gol do Juninho, pá. Só 10 segundos. Ninguém lembra do gol do Juninho. Pô, o cara agora, tá cansado já nesse gol, né? os caras falam A Libertadores mais fácil que teve foi Os caras falam do gol do Juninho, beleza, ninguém lembra. Pode botar o gol do Juninho aqui que ninguém vai lembrar. Agora, das 5 rebaixamentos do Vasco, dos 5 rebaixamentos, todo mundo lembra. Do torcedor querendo se jogar em São O Januário. torcedor querendo se jogar, todo mundo lembra. Ele foi épico. O Vasco foi o primeiro time que perdeu de goleada pra um time da Venezuela, pô. Foi, exatamente. Isso já superou o 4x3 de virada do Palmeiras. O Vasco é o time que mais sofreu goleada do século XXI, do time grande. Exatamente. O Vasco toma goleada todo ano, O Lucas. Vasco toma goleada todo ano. Então os marcos negativos do Vasco, eles superam os marcos positivos. Eu acho que isso que o torcedor do Vascaíno agora, que ele nem sabe se vai ter um período de ascensão. Ele nem sabe. Ele nem sabe. Ele tá tendo isso como expectativa. Mas a gente sabe que também o Vasco é uma loucura. O Vasco daqui a pouco pode perder 3 seguidas, 4 seguidas e ir lá pra zona de rebaixamento. O Vasco é assim. O Vasco Então, tem mais assim, rebaixamento do que título. exatamente. É muito pesado, a história do Vasco é muito pesada, cara. Tem mais rebaixamento do que A história título. do Vasco é muito pesada, mano. Você tem noção do que é isso, mano? Então, assim, eu acho que o torcedor vascaíno agora, se o Vasco viver um momento de ascensão, o torcedor vascaíno não pode ser soberbo. Porque, igual, a gente vem aqui, a gente faz o personagem. Agora, torcedor igual o Crave é aquilo ali, gente. O Crave é aquilo ali. Potencializou mais ele depois que veio aqui. O Crave vive aquilo ali. O Crave acha que o Vasco é o maior do universo. Exatamente. E não é, pô. O Vasco não é. O Vasco da novela das 9 da Odete Roitman era mais conhecido que o Vasco. Thiago Martins era o Vasco da novela. Ele era mais conhecido que o Vasco. Então a realidade é essa. Hoje o Casemiro é maior que o Vasco. Essa é a verdade. O Tufão da Avenida Brasil é mais conhecido que o Vasco. Hoje o Casemiro é maior que o O Vasco. Casemiro é maior que o Vasco, mano. Essa é a verdade.